Olá, pessoal, vamos para mais uma história. A história de hoje nós vamos conhecer. Olhem, o que será isso? Parece presentes, não, né? E dentro de uma cesta. São coloridos. Vamos lá. Então, o que parecem? Parecem ovos, não é verdade? Bom, quero contar uma coisa para vocês. Estes ovos vão ensinar sobre as duas Páscoas. Vocês sabiam que existem duas Páscoas? É isso mesmo. Algumas pessoas comemoram uma Páscoa, enquanto outras comemoram outra Páscoa. Existe uma diferença entre as duas. É que uma é falsa e só serve para divertimento, e a outra é verdadeira e tem um real significado. Esses ovos vão nos ensinar sobre isso. Então vamos para o animal da Páscoa. Vejam só o que temos no primeiro ovo. Que animal é esse? É um coelho. Quando pensamos em Páscoa, lembramos logo de coelho da Páscoa, não é verdade? Todos os cartões de Páscoa e os comerciais de TV só falam nele. Para muitas pessoas, este é o animal e o símbolo da Páscoa, e muitos se divertem, vestindo-se de coelhos e presenteando com coelhinhos. Porém, do outro lado, vemos outro cartaz, outro animal. É o quê? Vocês sabem que animal é esse? É um cordeiro. Este cordeiro nos lembra a primeira Páscoa. Você sabe quando foi a primeira Páscoa? Quando ela foi comemorada? Bom, foi lá no Egito. Muitos anos atrás, o povo de Israel era escravo dos egípcios. Deus havia mandado 9 pragas sobre o Egito para convencer o faraó a libertar os israelitas. Deus, então, avisou a 10ª praga. O filho mais velho de cada família seria morto naquela noite. Deus mandou que cada família do povo de Israel matasse um cordeiro e passasse o sangue do cordeiro na porta. Então o primogênito sobreviveu naquela noite e o povo de Israel foi liberto da escravidão. O cordeiro é o símbolo desta Páscoa. Aquele cordeiro que foi morto para que seu sangue fosse passado na porta e livrasse todo o primogênito daquela casa. Era um símbolo de Jesus que viria ao mundo para morrer por nós. João Batista disse a respeito de Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Vamos ver agora o alimento da Páscoa. Um ovo de chocolate. Quando chega na Páscoa, as lojas ficam cheias de ovos de chocolate. Todos compram, comem e presenteiam ovos. E se alguém não ganhar um bem grande, logo reclama, dizendo que a Páscoa não está legal. A maioria das pessoas comem chocolate para comemorar a Páscoa. Mas vamos ver o outro lado deste segundo ovo. Pão e vinho? Vocês sabem o que é isto? Tem a ver com a Páscoa, quando Jesus estava aqui na terra, se reuniu com seus amigos para comemorar sua última Páscoa. Jesus sabia que logo seria crucificado, condenado. Então ele comeu o pão, tomou o vinho e explicou aos seus discípulos que aquele pão significava seu corpo
que seria morto, e o vinho simbolizava seu sangue, que seria derramado por nós. Naquele dia, Jesus pediu aos seus discípulos que lembrassem dele e do seu sacrifício, comendo o pão e bebendo o vinho na Páscoa. As pessoas participam da ceia do Senhor em suas igrejas, comendo o pão e bebendo o vinho para lembrar do sacrifício de Jesus. O alimento símbolo da Páscoa comercial é o chocolate, mas na Páscoa bíblica vemos dois alimentos, o pão e o vinho, que simbolizam o sacrifício de Jesus Cristo, que ele fez em nosso lugar. Vamos ver agora a atividade da Páscoa. Então, este ovo traz a figura de alguém descansando. O que você gosta de fazer na Páscoa? Qual a atividade que você prefere fazer? Muita gente aproveita os feriados para dormir até a tarde e descansar bastante. Na verdade, preferem não fazer nada. Outros aproveitam para sair e se divertir. Trabalho? Nem pensar. E a outra Páscoa? Vamos ver o que acontece? Essa figura nos lembra que Jesus não descansou na sua última Páscoa. Na verdade, naquela noite ele ficou orando porque sabia que iria acontecer em seguida. Ele seria levado à cruz e morreria pelos nossos pecados. Você sabe o que é pecado? Bom, agora eu vou lhe explicar. Pecado é tudo o que fazemos, dizemos ou pensamos que não agrada a Deus. Como, por exemplo, mentira, roubo, colar na escola, etc. Estas coisas são pecados. E a Bíblia, a palavra de Deus nos diz em Romanos 3:23, todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Isto é, estamos separados de Deus. Então, isto inclui você e eu. Jesus não descansou naquela noite, pois tinha algo muito importante para fazer. Ficou orando, preparando-se para completar a obra a ser realizada, morrer por nossos pecados. Hoje, a Páscoa para muitos é um tempo de descansar e de não fazer nada. Porém, na Bíblia, lemos que para Jesus foi a ocasião de realizar uma importante missão, dar a sua vida para nos salvar. Jesus orou para estar preparado. Nós também podemos orar agradecendo pelo que ele fez por nós. Agora vamos falar sobre o sentimento da Páscoa. Feliz Páscoa! Na Páscoa, muitas pessoas telefonam ou mandam cartões desejando Feliz Páscoa para alguém. Mas muita gente só faz isso porque é por tradição e divertimento. Talvez nem saibam o que realmente significa desejar Feliz Páscoa. Talvez nem deseje que a outra pessoa seja feliz. Talvez ela também não seja feliz, né? Então, do outro lado, temos algo que nos lembra que a última Páscoa de Jesus não foi tão feliz. Naquela noite em que ele estava orando, Jesus, o perfeito Filho de Deus, foi preso e levado para ser julgado. O povo não acreditava que ele era o Filho de Deus que veio para nos libertar dos nossos pecados. Eles bateram em Jesus, colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. E Jesus suportou o sofrimento até a cruz, porque ele ama a mim e a você. Ele não tinha pecado. Recebeu o castigo que os nossos pecados mereciam. Hoje, por causa do que Jesus fez, nós podemos realmente
ser realmente felizes e desejar uma feliz Páscoa. A Páscoa comercial comemora com Feliz Páscoa, mas só Jesus pode nos fazer feliz de verdade, porque um dia Ele suportou a triste cruz por nós. Agora vamos para o presente da Páscoa. Já estamos no 5º ovo e aqui temos um presente durante a Páscoa. Muitos esperam receber alguma coisa das pessoas que amam. Um bombom, uma caixa de chocolate, um cartão, um presente. E quando não ganham nada, ficam tristes. Você já se sentiu assim? Já fico triste porque eu não recebeu aquele presente que você gostaria ou aquele enorme ovo de chocolate. Porém, este outro lado nos mostra que Jesus não quis receber nada em sua última Páscoa. Pelo contrário, Ele deu a sua vida para que nós fôssemos perdoados e ganhássemos a vida eterna. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama você, Ele quer te dar o presente da salvação. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para nos libertar do pecado. A Páscoa comercial nos mostra como é bom receber, mas a Páscoa bíblica nos mostra que um dia Deus deu seu Filho e que hoje Ele quer dar-lhe o presente da vida eterna. O vazio da Páscoa. O nosso 6º e último ovo mostra uma criança, mas ela não parece contente. Muitas vezes, quando chega o domingo de Páscoa, todas já comeram tanto chocolate que já estão enjoados. Alguns, então, até mais gordinhos, mas mesmo assim continuam vazios e tristes. Você já se sentiu assim depois de uma festa? Vazio e triste? Se você se sente assim, é porque a sua alegria é passageira e só dura enquanto você está se divertindo. Isso acontece por causa do pecado que nos afasta de Deus. O único que pode nos dar a verdadeira alegria é Jesus. Muitas pessoas sentem um tipo de vazio depois da Páscoa. Esta figura nos lembra que, no 3º dia, depois que Jesus morreu, no domingo de Páscoa, algumas mulheres foram visitar seu túmulo. Mas quando chegaram lá, não encontraram Jesus. O túmulo estava o quê? Vazio. Então o anjo apareceu diante delas e disse: Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Mateus 28:6. Naquele momento, toda a tristeza daquela Páscoa se tornou alegria. Hoje Jesus está vivo e só Ele pode nos levar a Deus e perdoar os nossos pecados. Você que ainda não tem Jesus no seu coração e muitas vezes tem se sentido como uma criança vazio e triste, quer pedir a Ele que perdoe as coisas erradas que você tem feito e que venha habitar no seu coração? Fazendo assim, você será uma criança nova. Jesus disse: Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Apocalipse 3:20. Jesus quer entrar em sua vida e ser seu salvador e seu melhor amigo. Você quer convidá-lo a entrar? Jesus pode preencher o vazio do seu coração e lhe dar a verdadeira alegria. Certo? Então, se você quiser receber a Jesus, diga comigo: Senhor Jesus, eu te convido
para você vir morar no meu coração. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Se preferir, vá a uma igreja e faça isso. Aceite Jesus como seu Salvador. Bom, a conclusão, esta é uma das Páscoas. A Páscoa comum comercial, que a maioria das pessoas conhece e que vemos em toda parte e até na TV, certo? Então, vamos lá. É a Páscoa que apresenta o coelhinho de todo tipo. É a Páscoa que diz que você precisa comer muito chocolate. É a Páscoa que sugere que você não faça nada e descanse e aproveite os feriados. É a Páscoa de desejar centenas de vezes Feliz Páscoa. Nesta Páscoa, é uma Páscoa comercial. Criou-se um costume novo, fazendo as crianças desejarem ganhar presentes nesta época, como no Natal. Porém, no final, ela deixa uma sensação de vazio. Acabou a Páscoa. Bom, mas a Páscoa da Bíblia apresenta é bem diferente. A Bíblia conta que, com o cordeiro que foi morto no Egito e o seu sangue na porta salvou o primogênito de cada lar hebreu. E com Jesus, o Cordeiro de Deus é quem pode nos salvar. A Bíblia conta que Jesus comemorou a sua última Páscoa com os discípulos, explicando-lhes que ia morrer e derramar o seu sangue para salvar a muitos. E disse-lhes que o pão e o vinho seriam recordações do seu sacrifício perfeito. Também lemos na Bíblia que Jesus não descansou, mas realizou uma obra mais difícil de todas: entregar sua vida por nós. Para se preparar, ele passou a noite acordado orando. Nós podemos orar nesta Páscoa e sempre agradecendo o que ele fez por nós. Jesus não passou uma noite muito feliz. A Bíblia diz que ele orou em agonia e depois foi maltratado e sofreu muito por amor de nós. Ele foi crucificado no meu e no seu lugar. Só quem tem Jesus pode ter uma vida feliz. O maior presente de Deus, que Deus nos deu, foi o seu Filho, que morreu por nós. E a Bíblia diz que todos que recebem Jesus ganham o presente da vida eterna. Jesus pode nos salvar porque ele não ficou morto. Seu túmulo está vazio, ele ressuscitou. Você já recebeu um presente da vida eterna? Então agora pode contar para os outros sobre a verdadeira Páscoa. A Páscoa bíblica, a Páscoa que apresenta Jesus. Então, cheiro no coração e até a próxima.